Olá e bem-vindos ao programa Na Estante. Sou Dulce Neves, estou aqui para conduzir você numa jornada incrível, num gostoso bate-papo com um convidado muito especial, que foi instigado a revisitar a própria estante e escolher 3 itens que vão nortear o nosso bate-papo de hoje. Então, escolha um lugar confortável, pegue uma xícara de café ou de chá e se prepare, porque nós vamos começar. Vem com a gente. Meu entrevistado de hoje é empresário e atleta, que enfrentou um grave acidente em 2011 durante um treino preparatório para o Ironman. Um tiro, 64 cirurgias, 3 meses em coma. O relato é comovente e a história extraordinária. Com honra e alegria, eu recebo aqui no nosso Na Estante para um bate-papo revelador e emocionante, Sérgio Buonarroti. Prazer te receber aqui. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria ter você aqui para compartilhar um pouco de toda a sua experiência, né, Sérgio? Mas a minha primeira pergunta é, como foi revisitar a estante da sua vida e escolher 3 itens que vão nortear aqui o nosso bate-papo? Foi fácil ou relativamente um pouquinho difícil? Eu achei que foi um pouquinho difícil, mas eu fui me encontrando no trajeto, resolvi trazer a medalha do Ironman, um porta-retrato da família e um livro que eu estou lendo no momento, na verdade. Eu já li outros livros, mas gostei muito do tema desse livro. Então, É a primeira leitura dele, então? Desse livro é a primeira. Estou acabando ele agora, mas estou gostando muito e resolvi trazer ele. Ele é o mais atual que eu tenho. É o livro de cabeceira do momento. É atual. Tá, então o que nós temos aqui? Uma medalha do Ironman de 2017, né? Mas essa medalha, ela significa o retorno. O seu primeiro Ironman foi em 2011. Foi 2011. Né? Então vamos lá, 2011, né? Antes de toda essa vivência difícil sua. 2011, como foi cruzar a linha de chegada ali depois de 3,8 quilômetros de natação, 180 de bicicleta e 42 quilômetros? Corrida. Em 2011, isso tinha um significado. Ele abençoava um período de treino muito longo. Para fazer o Ironman, precisa fazer um kit de treinamento muito intenso, duro, né? Não é fácil, duro, não. Intenso, nutrição, muita disciplina. Então, quando pela primeira vez que eu passei no pórtico, isso coroava esse projeto, né? Um projeto que tinha a base esportiva mesmo, uma superação, eu estava me superando, lutando contra mim mesmo durante as 11 horas que demorou a prova. Né? Você se preparou durante quanto tempo para esse 2011? Na verdade, eu acho que eu me preparei sempre para isso, mas para o Ironman, porque eu já corria, eu já nadava. Quando nós resolvemos fazer provas de triatlon, provas menores foram feitas no período. Para o Ironman foi 1 ano. Mas eu acho que o processo tem uns 5 anos, porque fizemos provas menores de triatlon, fomos subindo a distância até chegar no Ironman. Né? Mas o projeto do Ironman, para os atletas que já estão ativos, dura mais ou menos 1 ano. Né? Já o de 2017, que é a medalha que eu trouxe, ele já coroa um outro período. É uma outra história. Nós vamos chegar lá. Tá. A gente ainda está no ano de 2011. Então, 2011 coroava isso, né? Um mês depois dessa conquista, de cruzar a linha de chegada, né, da coroação desse esforço todo, dessa disciplina, um mês depois, um trágico acidente. Na verdade, um assalto, foram um tiro, como foi 2 meses depois. Tá, então 2 meses depois. Foi 2 meses depois. A sua vida? Aí o que aconteceu em 2011? Nós gostamos tanto da experiência, eu e os amigos que fomos vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. E aí você começa a se preparar para o ano seguinte. Exatamente. Descansamos ali 2 semanas, que é o indicado, dá uma descansadinha, desestressa, e começamos o ciclo de treinamento de novo. Né? E aí foi quando você começa uma maratona pela vida, né? Dia 6 de agosto. 6 de agosto. 6 de agosto. Um assalto, um tiro e uma luta intensa. Intensa. 64 cirurgias. 64 cirurgias. Transfusão de sangue? Transfusão de sangue foram 138, que equivale mais ou menos 60 litros de sangue. Conta pra gente um pouco dessa. Agora desse período aí, e aí foram
né? Essa foi a grande maratona da sua vida, né, Sérgio? 6 anos. Eu acho que para retomar. Olhando para a minha experiência de vida, o Ironman serviu para mim, desde o primeiro Ironman, serviu para mim, para me preparar fisicamente para esse desafio. Eu acredito muito nisso. Né? Não era exatamente a minha preparação para poder enfrentar esse desafio do assalto, ela foi construída dia a dia, inclusive treinando para o Ironman. Mas foi assim, né? Nós saímos para treinar dia 6 de agosto e fomos abordados num assalto. E nesse assalto, ele estava acontecendo e aconteceu um disparo. Esse disparo pegou no meu abdômen. E de cara você perdeu? Eu perdi o rim esquerdo, o baço, a vesícula, perdi metade do estômago, eu perdi uma parte do pâncreas e um pedaço do fígado. Menino. O que você sentiu na hora, assim? Porque a pergunta, ela parece uma pergunta idiota, mas ela não é. Porque às vezes a pessoa leva um tiro como esse no peito, né? E ficou muito perto do coração. O meu tiro ficou a 1 centímetro do coração. Do seu coração. E você percebeu naquele momento que você tinha levado um tiro? Qual que é a sensação da dor, Na verdade, você tá na adrenalina, né? Você está na adrenalina do... Na verdade, não. Eu fui alertado que eu tinha tomado um tiro. Eu senti o tiro entrou no meu abdômen e saiu nas minhas costas, na direção do meu rim esquerdo. Menino, te atravessou. Literalmente atravessou. Saiu, a bala saiu de mim, ela não ficou alojada. Ela nem foi para o hospital comigo, ela já ficou no local. E eu senti como se eu tivesse tomado uma paulada nas costas, eu não senti nada na frente. E aí eu tinha uma pessoa que estava acompanhando nós na traje, porque nós íamos pedalar 150 quilômetros. Um carro de apoio? Um carro de apoio. E eu falei, pô, eu tomei uma paulada nas costas. E o rapaz falou, não, você tomou um tiro, né? E aí, é lógico que nesse momento... Você ficou consciente durante um tempo? Fiquei consciente. O tempo inteiro? Eu consegui chegar consciente ao HC, tendo passado pelo posto de socorro, do lado da rodoviária, porque eu saí, o meu trajeto ele é longo, mas é rápido. O BS Central. Que não era nem o BS, que nem ainda. Era o BS, era postinho ainda, era posto de atendimento. Posto de atendimento, do lado. Ele me levou, essa pessoa me levou para lá, cortou a caramuru, me levou para lá, e lá, quando você tem uma cena que vai dar certo, quando você está com tudo para sair dessa, não tinha ninguém na minha frente e tinha um carro do SAMU me esperando, como se a gente tivesse combinado. Olha se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Não tinha dado tão certo. Porque eu cheguei, eu costumo falar, eu vou falar aqui para você ver como que um projeto que vai dar certo, ele dá certo desde o começo. O rapaz que me levou perguntou assim para mim, você tem plano de saúde? Eu falei, tenho plano de saúde. Ele disse, eu vou te levar num lugar e você diz que você não tem plano de saúde, porque eu estou achando que o tiro que você tomou é grave, assim o pessoal te leva para o HC. E na hora que eu cheguei lá no posto, eu fui interceptado pela moça que estava me recebendo, e ela não perguntou nem meu nome. Ela já me perguntou, você tem plano de saúde? E eu fiquei naquela hora muito indeciso para responder, porque parecia que o que ia me salvar era o meu plano de saúde. Né? Mas, como assim, tinha lá os anjos da guarda de plantão, eu respondi, não, eu não tenho plano de saúde. Aí ela me virou para outra moça e falou, então manda ele para o HC. E a minha história, ela é totalmente, a minha história de sucesso é ligada ao HC. Sim. Porque é onde consegue receber esse tipo de paciente. Grave, né? Grave no estado que eu estava. Sérgio, e você passou várias vezes, porque eu me lembro bem, né? As nossas filhas são amigas desde muito pequenininhas e felizmente são melhores amigas até hoje, né? E eu pude acompanhar, assim, aliás, meu marido costuma falar que a gente gastou muita oração para você, né? Acho assim, corrente de oração e a gente percebia que isso foi muito intenso. Você passou várias vezes pela experiência de quase morte mesmo, né? Curiosidade, eu acho que de muita gente que está assistindo a gente. Você tem alguma lembrança sobrenatural disso? Eu estou falando sobrenatural porque no natural você não estava. Você estava sedado, em coma. Mas no sobrenatural, você tem memória de alguma coisa? Tenho. Eu assim que eu acordei, 90 dias depois, eu estava com traqueostomia, eu não conseguia falar, né? Muito magro, perdi muito peso. Para você ter uma ideia, você estava perguntando o que eu senti, né? Eu entrei no hospital com 71 quilos, saí do hospital com 39.
Então eu perdi 32 quilos lá no hospital, puro, tudo, massa muscular, foi tudo perdido lá. Perdido não, foi tudo necessário para poder sair, Sim, né? sim. Toda a minha energia. Consumindo a sua energia. Ainda bem que você tinha em reserva, né? Mas eu tive muitos sonhos. As experiências de quase morte, elas são narradas aos montes por muita gente, né? Inclusive nas universidades mais famosas dos Estados Unidos já tem matéria estudando isso, né? Eu tive, sim, um sonho principal, e quando eu acordei, eu eu consegui até falar para minha mulher que estava do meu lado. Eu recebi eu entrei num caminho e fui abordado por uma luz muito forte, e eu, atravessando essa luz, tinha lá 4 mulheres vestidas de branco, eu lembro das 4 mulheres, que me pegaram, me encaminharam para um local, e eu dei uma volta, né? E aí eu voltei para essas mulheres que me recolheram de novo, e aí eu lembro de ter feito a pergunta, poxa, é assim que as coisas funcionam? É assim que é, tal, e agora você está voltando. Eu escutei ela me falando isso, e aí eu voltei e saí, né? Eu não sei dizer para você se esse sonho durou 90 dias, ou se ele durou uma fração de um segundo. De um segundo. Mas isso eu lembro muito bem de ter acontecido. Fora os outros muitos eventos com pessoas do passado muito remoto mesmo, né? Sim. Então eu procurei informação a respeito disso com o médico, e aí o médico vai te falar aquilo que ele vê, né? Você estava tomando muito remédio, dá alucinação e tal. Aí você vai falar com um psicólogo. Tem uma resposta científica, né? Mas é legal que você tem que entender todas as respostas, claro, né? Claro. Tem uma resposta científica. Aí você pergunta para o psicólogo, que eu tratava já muito antes disso, não, é que a mente não para de trabalhar, para que você perceba que você está vivo, a mente continua rodando e tal. Aí você pergunta para alguém mais espiritualista, ele entra nessa seara de uma experiência de quase morte, né? E daquilo que eu senti, eu fico com a sensação mais espiritual disso daí, de eu ter tido uma segunda oportunidade. De uma experiência real, exatamente, ali no outro campo. Vamos colocar, eu falaria no campo espiritual mesmo, mas você pode entender como um campo energético. Exatamente. Né? Muito aí bem. cada um tem a sua crença. A sua crença. E a sua experiência, né, Sérgio? Que a sua realmente é fora do padrão, né? Bom, a gente está conversando aqui com o Sérgio Buonarroti. Continue conectado com a gente volta já. Eu quero mandar um beijo super carinhoso para você, Raquel Bossa, para o Cris Rosini, Danilo Arantes, toda a equipe aí do Casa de Beleza. E muita gratidão, né, por compartilhar conosco e estar aqui com a gente presente no nosso Na Estante. Bom, voltando aqui, Sérgio, agora já quero passar para o segundo item, um porta-retrato familiar, né? A gente precisa nem perguntar o quão isso é importante na sua vida, a questão da família, e a sua relação muito próxima, né? E também de exemplo, até no esporte, seus filhos, né? Tanto a Marina quanto o Davi, né? Você acha que toda essa sua experiência fortaleceu mais a sua imagem perante eles do homem forte, o pai que representa a lei, mas o pai carinhoso, a resiliência, a energia toda, para moldar quem eles são hoje? Eu acho que sim. Desde muito pequeno, eu levei a Marina comigo para o esporte, né? Ela foi filha única durante quase 9 anos, né? Durante 8 anos. Tem uma diferença grande. A diferença grande, né? Então ela foi comigo desde muito pequena para o esporte, acabou se interessando também. E o Davi também está encaminhado no esporte, começou a nadar, está federado já, está indo muito bem na natação. Eu acompanho ele lá no Instagram, o menino está impossível, gente. Tá aí. E é lógico que aí ele também se contaminou nesse ambiente, né? Sim. Quanto ao pai forte e tal, eu fiz o que eu pude para que o exemplo fosse bom. O esporte, ele é uma fonte de aprendizado muito grande. Muito grande. Você tem muitas realizações, mas tem muitas decepções com o esporte também. Então, é uma arena... Faz parte da vida, né? Exatamente. É uma arena onde mostra para você como vai ser a vida.
né? Muito esforço. Em todos os outros aspectos, né? No campo profissional. Tudo, né? Ficar competitivo, saber ganhar e perder, ter disciplina para chegar no seu objetivo, é o que nós vamos precisar pela vida inteira. Inclusive, deitado numa maca, num hospital, você vai ter que ter disciplina, persistência, paciência para poder sair de lá. Então, o esporte traz muito disso. Eu espero que eles aproveitem ao máximo esses ensinamentos que o esporte dá para eles. Olha, Sérgio, você lendo o seu relato também e assistindo uma prévia ali do seu filme, que vai ser lançado brevemente aí, né? A gente já fala dele. A gente percebe que você sempre teve uma relação muito próxima com a sua filha, né? E que em algum momento do seu período de quase morte, a visita dela, da criança, Marina tinha 11 anos, 10 anos? Tinha 11 anos. 11 anos. 11 anos. Não era permitida a entrada de uma criança na UTI, mas no momento ali de quase morte mesmo, eles permitem que a Marina te visite e nesse momento você começa a melhorar? Você tem uma memória sobrenatural disso, não? Então, eu não lembro de ter visto a Marina, não. Eu tenho bastante relato que foram testados muitos estímulos para melhora, né? Tem um momento do tratamento alongado, de crise, qual era aquele tratamento, que o próprio paciente começa a dar sinal de cansaço. Isso, estatisticamente, é uma coisa que acontece, os médicos me contaram isso. Então, é testado vários tipos de estímulo. E eles tiveram a ideia, sugerida pela mãe, né, pela minha mulher, que a Marina, pela proximidade que nós tínhamos, poderia ser um estímulo muito interessante. E aí prepararam ela foi envolvida de todos os cuidados, porque nem poder entrar, não pode entrar naquele lugar. Perigo de uma bactéria. Aliás, vai falar perigo de uma bactéria que a gente... Você passou por um processo desse? Eu peguei, na verdade, o tratamento ficou mais extenso, porque eu peguei a KPC, a superbactéria. Superbactéria. Lá naquele caso, só 99,9% das pessoas não conseguem sair daquela situação. Eu acabei conseguindo, inclusive, sair dela. E eles conseguiram pôr ela lá. E aí os relatos daí para frente, tanto da equipe quanto da minha mulher, foi que houve sim uma melhora. Atingiu o objetivo, houve uma melhora, uma energia para continuar a luta naquele momento. Eu não saí exatamente logo depois que ela me visitou, mas me deu uma segunda energia para eu poder continuar a carregar o fardo lá. Carregar o fardo. Olha só, né, toda essa sua preparação de atleta e tal, na hora que você mais precisou, estava ali, né? Porque você estava sem querer se preparando mesmo para a maior maratona da sua vida. Como foi reconstituir tudo isso num filme? Porque você é o personagem de si mesmo, né? Você é o ator, você interpreta você de forma muito real. E como foi você reviver tudo isso? O assalto, porque é um trauma violento, né? Não é? O assalto, o hospital, a maratona... Você conseguiu tirar de letra? Claro, tirou de letra porque o filme está vindo aí, gente, e daqui a pouco o Sérgio vai falar um pouco disso. Mas como foi reconstituir isso? Então, no primeiro momento, quando eu fui procurado pelo pessoal da Gratitude Filmes, que também, assim, aproveitando o espaço, eles, na verdade, eu não os conhecia. E o produtor, o dono da empresa, o Lucas, ele foi assistir o Ironman em 2017. Eu não conhecia ele. E ele pegou carona para ir a Florianópolis assistir a prova. E nesse carro, por coincidência, estava um dos meus amigos que estava no acidente comigo, que também foi me assistir. Porque esse meu amigo falou, pô, não acredito que você vai fazer o Ironman. Porque foi o retorno, né? A gente ainda vai não acredito que você vai fazer o Ironman e eu vou lá te assistir. Eles montaram um carro e ele entrou de carona. E o rapaz contou para ele no carro. Ele falou, pô, eu estou precisando de uma boa história dessa. E antes da minha largada para o Ironman, no domingo, tipo 5 da manhã, estava lá o Lucas, o produtor do filme. Falou, pô, quando acabar a prova, você não quer falar comigo? Né? Isso já fazia vários anos que o acidente tinha acontecido. Eu falei, não, quero, vamos falar. E ele me propôs fazer isso. Até então, eu não tinha tido muita vontade, não tinha tido muita oportunidade de falar sobre isso. Mas quando ele me contou o que ele queria fazer, eu fiquei muito interessado sobre carregar trauma, assim. Esse trauma que eu carrego, ele é pequeno perto do tanto de aprendizado que eu tive no período. Né? Lógico que eu não queria ter passado por isso, mas eu não carrego um trauma final, não. Eu consigo falar disso com tranquilidade. Superou bem? Superei bem. Superou bem. E o documentário, e o filme? Então, quando é que todo mundo vai ter acesso? O documentário ele é um longa-metragem de 1h40, mais ou menos. Foi
todo feito com a equipe de Ribeirão Preto, da Gratitude Filmes. Ele já está pronto tem algum tempo e o pessoal agora deve lançar, com as novidades que ele vai trazer em breve, ele deve lançar para o grande público. Eu acho que mais uns 60 dias o grande público já vai ter informação de como acessar. Mesmo, nacional, até acesso internacional, olha aí, gente, de olho. O filme chama 1538 graus, The Iron Human. Porque é a temperatura para forjar o ferro ali. Exatamente, é a temperatura que é usada para forjar o ferro. Né? E o The Iron Human quer dizer humano de ferro, que faz alusão à prova de Iron Man, que é o Homem de Ferro. Sim. E 2017, que aí tem essa medalha aqui, é o grande retorno. 6 anos 2017 depois. Eu fiz outras provas de longa distância, mas eu quis trazer de 2017, porque, como eu falei lá no começo, a sensação de passar pelo pórtico, pelo mesmo pórtico, no mesmo lugar, depois de ter passado tudo aquilo, é muito diferente. Ô Sérgio, e tudo bem, né? 2017, a sensação, passar pelo mesmo pórtico, mesmo lugar, colocar o pé na mesma praia de novo e tal, mas sem um rim, sem um baço, menos um pedaço do estômago, menos um pedaço do pâncreas. Como é que foi isso para os médicos te liberarem assim, tipo, vai, ou vai, mas reza muito, vai, mas presta atenção, vai, mas eu não sei, porque é um desafio para todo mundo, não é só para você, né? Não. Família, médico, equipe. E eu imagino que você tenha ficado... você deve ser um case de todos os congressos dos seus médicos, né? Porque realmente é algo para se mostrar. Não, eles levaram bastante mesmo o caso para vários lugares, né? Mas eu conversei com a equipe que estava controlando a situação, contei o caso, e que quando você fala sobre essas distâncias para médico, todos eles estranham, né? É uma coisa meio engraçada as pessoas gostarem de fazer isso. Mas como eu já tinha feito, eu tinha um histórico e tal, eles me deram várias recomendações, vários médicos, e nós conseguimos montar o projeto, né? Para chegar lá no Ironman. E quanto à sensação, a sensação nessa prova foi uma sensação de redenção mesmo. Ela como se eu tivesse, acabado aquele período. Você se conectou com 2011 lá? Quer dizer, é como se a linha, você volta na linha do tempo. Isso. Né? 6 anos, esse ato de 6 anos. Ali eu tinha cumprido a minha missão, passei por toda a fase difícil e consegui, né? É lógico que eu não me sinto homem de ferro, nada, porque isso nem existe. Mas eu homem humano, né? Humano forte ali. E ter esse negócio de controle também, a gente percebe que não tem controle sobre nada, porque eu saí para pedalar, é uma viagem que eu fiz, né? Mas foi assim um prêmio para todo mundo que participou do projeto, da minha família, médico, enfermeiro, nutricionista. Uma conquista coletiva. Coletiva. Muito bem. E é isso que trata o filme, de uma conquista coletiva. Então a gente vai aguardar aí, viu, gente? Logo, logo em rede nacional aí, o filme contando a história do Sérgio. A gente segue conversando com o Sérgio Bonarotti, daqui a pouquinho a gente entra no campo bem esperado, que é o campo espiritual. A gente volta já. Sérgio, agora, terceiro item selecionado por você, como a gente sempre pede um livro, e você traz um livro muito interessante, né? Eu já li esse livro, e nesse livro ele conta a história de Abraão. Abraão, a gente sabe que é uma dos personagens mais importantes da Bíblia, uma história de fé, né, de confiança assim, em Deus absoluta. Você se despertou para a religião pós toda essa experiência? Você já era um cara religioso, ou era mais ou menos assim? A gente nasce dentro de uma religiosidade, mas a gente às vezes se aprofunda nela com o tempo, com a experiência, com a vivência, né? Me conta a história de você com esse livro aqui, porque esse livro ele é um livro profundo, a gente já está indicando a leitura dele, porque ele mostra realmente uma conexão, ele conta a história de Abraão como aquele homem que só confiava em Deus, confiava e seguia, né? Punha tudo nas mãos de Deus e não importava o tamanho do problema. Então, aonde que esse livro se encaixa bem na sua vida? Então, sobre a minha religiosidade, espiritualidade, ela foi muito acelerada depois do evento, né? Eu me considero assim, mediano para baixo em termos de estudos espirituais antes do acidente, e agora eu sou um bom mediano, não estou acelerado. Um bom estudante. Um estudante mediano ainda, tem muito para estudar, né? Mas a história é conhecer um pouco da formação moral da nossa
da nossa civilização. Da nossa cultura? Da nossa civilização, Nossa né? cultura, nossa Da onde a civilização. gente partiu. Nós somos o resultado da briga desses grandes mártires que passaram por vários tipos de religião. Aí a gente pode enumerar judeu, muçulmano, cristão, todos eles que são todos importantes, e formou. Nós temos hoje um código de ética que nós vivemos. E eu procuro buscar, principalmente nessas histórias mais longas, como que isso foi formado, a luta do homem para encontrar a espiritualidade, o quanto nesse caminho você erra e tem que voltar para trás. Né? Esses homens são cheios disso. Eles erraram, voltaram, corrigiram e foram. Então, quando eu pego esse tipo de livro, eu não leio só sobre isso, mas quando eu pego esse tipo de livro, a minha missão é conhecer como que nós fomos formados, por que que a gente tem vontade de fazer caridade, por que que nós somos fraternos, quem que criou isso, como que nós criamos isso. Né? O que a gente tem notícia é que os homens de muito antes de nós se matavam, um comia o outro, isso já acabou. Né? Então nós estamos formando um novo jeito de viver. Né? Então você imagina que eu recebi sangue de 138 irmãos que eu nem conheço. De pessoas completamente diferentes. Exatamente. Né? Eu não conheço meus irmãos que me deram sangue, eles foram lá, me doaram sangue. Eu nunca vou poder apertar a mão, tudo, mas foi de livre e espontânea vontade. Então, esses caras, essas pessoas, eles que fizeram isso, eles foram convencendo a gente a que nós temos muito a entregar para os outros. E eu quero conhecer todas essas histórias como possível, para me tornar um ser humano melhor mesmo. Você falou uma palavra muito legal, né? Meus irmãos, os 137 irmãos que me doaram sangue. Então, é exatamente isso. A gente parte do princípio que somos todos filhos do mesmo Deus. Né? Não importa a raça, a religião, o gênero, né? A condição social. Somos todos feitos do mesmo jeito e vamos para o mesmo fim. E não vamos levar nada a não ser as experiências que a gente viveu aqui. É muito legal, assim, né, essa busca pelo conhecimento a partir de um processo civilizatório, cultural e coisa e tal. Mas como é para o Sérgio só fechar os olhos e se conectar com um cara, olha só, Deus, né? Porque eu chamo Deus de cara, assim, porque para mim ele é tão presente, ele é tão real, ele é tão amigo que eu posso chamá-lo, né, nessa intimidade. Como é para o Sérgio só fechar os olhos e perceber que o grande amigo, Deus, que é o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, do Toninho, da Mari, da Adriana, nosso Deus, ele está ali, do seu lado, e que esteve com você nessa jornada. E que segue com você agora e está dizendo assim para você, meu filho, você está vivo porque eu tenho uma missão para você. Você percebe isso? Assim, para você isso é claro ou você ainda busca isso? Não, para mim isso é claro. Ponto facultativo. A minha missão, ela não é uma missão nobre, mas ela é a minha missão. Toda missão é nobre. Exatamente, ela é a minha missão e ela é a melhor que tem porque ela é a minha. Né? Quanto a buscar essa fechar o olho e sentir, eu às vezes sou convidado a conversar com o público, fazer alguma palestra, o pessoal se interessa pela história, e eu digo que quem se submete a esse tratamento de coma alongado, ele tem uma oportunidade que pouca gente tem. Então vamos lá, que oportunidade eu tive? Eu me fechei num quarto escuro, eu desliguei o telefone celular, eu desliguei a televisão, eu desliguei qualquer tipo de barulho, eu não saí para comer, nem para fazer xixi, eu fiquei todo conectado, parado e deitado. Então, essa maneira, essa viagem, ela é uma viagem que te permite chegar ao mais profundo da sua consciência, que é onde eu acho que está o DNA de Deus. Então, eu tive essa oportunidade. Eu fiquei sozinho comigo mesmo nesse quarto 90 dias. E quando eu saí de lá, é lógico que eu precisaria estar diferente. Porque todo mundo que eu conhecia estava diferente. 90 dias depois, todo mundo ficou diferente. A minha mulher, minha mãe, meu pai, meus filhos ficaram tudo diferente. Você tem que voltar para um seio né, familiar e de amigos. Eu tenho que voltar, mas acontece que passou o tempo para todo mundo. Né? E para mim também. Mas acontece que eu consegui ficar comigo mesmo 90 dias. E eu acho que essa foi a minha grande chance. Essa foi a minha grande chance. Cada um tem, por exemplo, Paulo de Tarso teve lá que cair do cavalo e tem uma alucinação igual a minha. As portas de Damasco, né, para deixar de perseguir os cristãos e se tornar um cristão. Isso. Ele teve uma revolução, revirou a vida e é lógico que ele é muito mais nobre do que eu, mas eu sinto que eu também revirei a minha.
tive a minha oportunidade e eu tô achando que eu tá não perdi, não. Não, eu não perdi minha oportunidade, eu tô agarrado nela. Você tá agarrado eu tô agarrado nela. E é verdade, é isso mesmo. Algumas pessoas, Sérgio, gente, nosso bate-papo tá tão bom, né? Mas aí a gente está chegando aí ao fim. O que a gente percebe hoje nesse mundo tão maluco, né? Mundo maluco, onde a gente percebe um esfriamento do amor, né? Da empatia, das pessoas se conectarem através desse fluido universal, dessa... cada um dá o nome que quiser. Eu chamo de Deus mesmo. Para mim, a coisa mais gostosa é falar de Deus, assim. Mas você pode chamar de energia cósmica universal, de fluido cósmico universal, que está tudo num campo do que é muito bom, do que é muito nobre, né? Mas muita gente tem vergonha de falar disso, né? Tem vergonha de falar da sua fé, da sua crença, da sua religiosidade. Você está aqui, a gente está falando muito livremente sobre isso. E fé, para a gente terminar o nosso programa, né, gente, já agradecendo aqui ao Sérgio Buonarroti essa história. E eu digo extraordinária porque é, né, extraordinário, fora da ordem, né, aquela coisa que não acontece com todo mundo e que está aqui o Sérgio nesse exemplo de superação, trazendo para a gente a história dele, de dizer para você que não importa o tamanho do seu problema, você tem dentro de si condição de lutar e de vencer e de, sabe, se conectar com essa energia toda que nos traz a cura, né? O amor cura, a fé cura, enfim, tudo cura. Fé para você hoje. É uma busca constante? Está com um tamanho definido? Quer dizer, você está seguro de que hoje você é um homem de fé? Tô muito seguro. E eu aprendi também, no tempo, nessa caminhada, que a gente descobre mesmo a fé. Tem sempre na vida da gente, todos os anos que nós vamos viver, em algum momento você vai descobrir a fé. Uns descobrem já com 1 ano, não foi o meu caso. Outros vão descobrir com 90 anos. Mas a fé, você realmente descobre ela quando você recebeu todas as negativas possíveis. A fé, ela aparece quando o médico diz para sua família assim, olha, não tem mais nada para eu fazer. É ali que você descobre a fé, às vezes sozinho, às vezes no seu núcleo familiar. Eu estou falando de médico porque aconteceu comigo. Sim. Às vezes é um outro tipo de evento. É quando parece que todos os recursos da humanidade que estão disponíveis não podem mais te ajudar, é aí que você descobre a sua fé. E foi assim que eu descobri a minha fé. Você tem consciência de que o que aconteceu com você? Porque a gente tem 2 situações em que Deus age na nossa vida grandemente. A maravilha e o milagre. A maravilha, sei lá, um exemplo de maravilha. O nosso nascimento, né? A gente, o nascimento de uma criança. Todos nós aqui. Isso é uma maravilha de Deus, porque precisou de um homem e de uma mulher, de uma ação também humana, com a permissão de Deus, para que nós estivéssemos aqui. Mas o milagre não. O milagre é uma ação direta de Deus na sua vida. Você tem consciência que você é o milagre dele, né? Se o milagre é isso que a gente pensa, eu sou objeto de um milagre, sim. É que a gente pode não conhecer o milagre exatamente, mas isso que a gente tem contato, eu sou realmente um milagre, porque... uma ação direta dele. Exatamente. Né? E é lógico que Deus foi estimulado por muitas pessoas, iguais a você que me disse aqui no começo, não sei se nós estávamos em off ou não, que rezou muito para mim. Sim. Nós somos instrumentos da ação de Deus. Aonde eu vou, eu encontro alguém que rezou muito para mim. Ah, puta, rezando para você. Aconteceu isso lá em Santa Rosa, que era um lugar que eu morei, e aqui, onde eu ando, puta, nós rezamos. Você que é o cara da bicicleta, puta, nós rezamos direto para você. Então, eu acho que o milagre ele é estimulado por nós aqui, para alguém lá em cima, e a gente recebe a resposta. Exatamente. Somos canais de uma ação de Deus. Exatamente. Valeu todo mundo ter pedido. Aí a gente volta e a gente encerra com aquilo que você falou, fala a tua, somos irmãos, né? Os irmãos, a gente se conecta por conta disso. Sérgio Buonarroti, muito obrigada por esse bate-papo emocionante, né? Vejo a sua emoção várias vezes, o meu cinegrafista aqui chorando várias vezes. E fica aí, gente, nosso agradecimento, né? Essa bênção recebida, aguardando aí o filme que vai contar a história com mais detalhes do Sérgio. E muito obrigada, viu, por esse bate-papo tão gostoso, apesar de uma história trágica, mas o trágico passou. Estamos diante de um homem novo, saudável, né? Um Iron Man de verdade. Aí. Muito obrigada, viu, Sérgio? Obrigado. Obrigada a você de casa, continue conectado com a gente todas as sextas-feiras, 16 horas, o nosso encontro é marcado.
aqui no Na Estante. A gente espera você.